exemplo, dentro das personalidades, né, nós temos mecanismos de defesa, que é a forma que a nossa personalidade funciona para defender o nosso ego. É como se fosse uma máscara que a gente veste todos os dias para sair na rua, para ir para o trabalho, para encontrar com outras pessoas. E cada personalidade tem uma forma de funcionamento. E se eu não conheço o meu funcionamento, como que eu vou administrar? Como é que eu vou controlar o que vem externamente? Eu simplesmente vou no fluxo. Você começa a entregar resultado, cara, tudo fica mais fácil. Quem é que não vai dizer não para uma coisa que está dando certo, que está trazendo muito resultado? Assistindo, se você acha que a sua equipe não está performando como ela deveria, será que está tendo as ferramentas corretas, os instrumentos? Mas quando você aprende a enxergar oportunidade no problema, que foi o que você fez, aí tudo fuscou. E hoje é um episódio muito especial, um episódio que celebra os 3 anos do Pode Simplificar, que foram completados no dia 30 de agosto, e trouxemos 2 convidados muito especiais para contarem um pouquinho da jornada. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao Pode Simplificar, é um prazer ter você aqui conosco. E hoje é um episódio muito especial, um episódio que celebra os 3 anos do Pode Simplificar, que foram completados no dia 30 de agosto, e trouxemos 2 convidados muito especiais para contarem um pouquinho da jornada deles e ensinando o nosso EP de hoje, que é o EP 59, que fala Aprenda a Entregar Resultado. Mas antes de apresentá-los, ao meu lado estão nossas hosts maravilhosas, Michele Francisco. Oi, Mi. Olá, oi querido ouvinte, telespectador, é um prazer estar aqui com vocês no episódio 59, sou Michele Francisco, contadora, e o tema hoje está demais, além dessa celebração dos 3 anos do podcast. E também a nossa host do quadro Despertar, a gente trouxe ela para cá para celebrar com a gente também, Lili Almeida. Oi, Li. Olá, boa noite, maravilhosos e maravilhosas. Vocês não estão entendendo quem está aqui conosco hoje. Vocês não vão se arrepender, assistam até o final. São pessoas ilustres, maravilhosas, com histórias inspiradoras, e vai te ajudar muito, dar vários insights na vida de vocês aí, na melhoria de processos. Perfeito. Mi, quer apresentar a nossa primeira convidada? Quero. Nós entendemos que falar de resultado, que é o nosso tema de hoje, é falar de pessoas, é falar de comportamentos. E dito isso, eu quero apresentar a nossa convidada falando a biografia dela para vocês. Ela é empresária, filósofa, neurocientista do comportamento, analista comportamental, Master Practitioner em PNL, coaching pleno, formação em Enneagrama, 15 anos de experiência no Serviço Público Federal e treinadora do Instituto Você. Seja muito bem-vinda, Camila Bernabe, ao nosso podcast. Nossa, é um prazer estar aqui com vocês, né? Mulheres que eu admiro muito, que eu tenho um carinho muito especial, e falar de pessoas, né, gente, que é algo que eu amo de paixão. O meu trabalho é em volta de pessoas, ajudando as pessoas a se encontrarem, a melhorarem e a chegar no resultado que elas buscam. Perfeito, bem-vinda, Camila. E o nosso segundo convidado, resultado também conta com trabalho em equipe, liderança e disciplina. Então também trouxemos esse convidado incrível que é reconhecido por seu trabalho à frente da cozinha do restaurante Clube Estrela de Ouro, em Santos, e tem atuação em treinamento, liderança, com destaque em formação de equipes, fluxo de cozinha e capacitação técnica. Participou também de programas e conteúdos, vídeos e aulas voltados a ensino culinário. Em competições, teve destaque internacional, liderou a equipe brasileira na edição Golden Chef 2025 em Punta del Este, Uruguai, e conquistou o 2º lugar, levando sabores regionais, como pratos inspirados no Cerrado, ao pódio.
Além das competições, mantém forte presença nas redes sociais e canais de vídeo com conteúdo educativo de culinária. Seja muito bem-vindo, chefe Amorim. Obrigada pela presença. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, falar da gastronomia. Eu vivo isso intensamente. E Camila, você, doutora, as meninas aí, muito obrigado pela oportunidade. Estou aqui preparado para as perguntas. Olha, temos perguntas aqui. Eu vou falar, depois da apresentação desses currículos aqui, eu não perderia esse episódio por nada neste mundo. Muito bem, isso mesmo, Li. Verdade. E assim, são umas 3 páginas aqui de perguntas que a gente quer extrair ao máximo de vocês. Li, quer começar perguntando? Com certeza, eu não vou perder essa oportunidade. Maravilhosa Camila. Quando a gente fala de resultado, muitas pessoas também pensam só em números ou metas, a grande maioria, né? Mas para você que trabalha com neurociência e inteligência emocional, o que realmente significa entregar resultado? Resultado significa uma resposta, seja positiva ou negativa. Toda vez que nós temos um resultado, é uma resposta do que a gente vem fazendo, da forma que nós nos comportamos. E com base nesse resultado, nós podemos seguir caminhos, né, dentro do autoconhecimento, da neurociência, da inteligência emocional. E a entrega de resultado tem a ver com o propósito que eu tenho, né, de vida, dentro da minha empresa, né, qual que é o significado de sucesso dentro da minha empresa. Então, primeiro eu tenho que saber para onde eu vou, qual resultado eu quero. Talvez a grande pergunta seja essa. Que tipo de resultado eu quero dentro da minha empresa? O que é sucesso, né, no mundo dos negócios? O que é sucesso na vida pessoal? E aí, quando a gente tem isso bem definido, o propósito, né, seja empresarial ou pessoal, a gente pode seguir um caminho ou ressignificar um caminho para chegar nesse resultado. Mas primeiro saber aonde quer se chegar. E muita gente acaba se perdendo porque não tem justamente isso, né? Clareza de onde quer chegar, né? Sabe o ponto de partida que está, mas fica girando em círculos porque não tem clareza de onde quer chegar e acaba ficando frustrada com os resultados, né? Ou acaba se perdendo nesse processo, né? Muitas vezes nós temos uma meta, um sonho, um objetivo, e o caminhar que nós fazemos do ponto A para o ponto B, alguma coisa na estratégia não funciona. Aí a pessoa, ao invés de mudar a estratégia, ela abandona o objetivo ou a meta. Abandona no meio do caminho, mas é uma estratégia que não funcionou. Mas tem outras tantas formas, né? A gente descobre um jeito, descobre outro jeito, e tem muitas formas de fazer, mas normalmente as pessoas que não têm ferramentas ou autoconhecimento desistem no meio do caminho. Ou fica procrastinando, né? Também. Verdade. Ali ensina muito a passar pelo processo, né? Você fala muito sobre isso, das pessoas não desistirem. Sim. Mesmo com os obstáculos. Tá muito ligado também, Camila, à vivência da pessoa, né? A história que ela tem, né? O resultado que ela busca tanto, né? É como você falou, quando ela não conhece sobre desenvolvimento pessoal, né? Ela acaba se perdendo no caminho porque tá tudo dentro, na verdade, né? Que é o trabalho que você faz com as pessoas, né? Tem que tratar isso por dentro para ela também poder mudar os resultados, né? Além dela ter a clareza, você também faz esse trabalho com as pessoas, né? Que é bem bacana, né? Então, eu digo um pouquinho mais, Lia, até do que tratar, é a pessoa se conhecer. Uhum. Por exemplo, dentro das personalidades, né, nós temos mecanismos de defesa, que é a forma que a nossa personalidade funciona para defender o nosso ego. Né, é como se fosse uma máscara que a gente veste todos os dias para sair na rua, para ir para o trabalho, para encontrar com outras pessoas, e cada personalidade tem uma forma de funcionamento. E se eu não conheço o meu funcionamento, como que eu vou administrar? Como é que eu vou controlar o que vem externamente? Eu simplesmente vou no fluxo, né, e acabo não tendo resultado e desistindo no meio do caminho. Ou culpando as outras pessoas. Isso só não impacta no trabalho, né? Impacta num todo, né? Porque nós somos um só, né? Mãe, dona de casa, esposa, e acaba refletindo até na nossa vida pessoal, né? Em tudo, né? Na vida, né? A mesma pessoa que funciona em casa é a empresária, é a vendedora, é a chefe, a líder. Verdade. Porque a tomada de decisão é a mesma, ela vem do mesmo conteúdo. E as pessoas, hoje nós vivemos num mundo tão imediatista que as pessoas não conseguem, às vezes, né, diferenciar que você é uma só,
né? Nós somos um só. E acaba, né, desgastando em casa, desgastando no trabalho, desgastando saúde principalmente, né? Enfim, mas é um trabalho bem bacana aí a se fazer para quem quer se autoconhecer, né? E dependendo das emoções que a gente permite, que permeiam a nossa mente, a nossa vibração, eu e a Amorim, nós estávamos conversando sobre isso agora há pouco. A nossa vibração ela fica muito baixa, porque o nosso cérebro ele é feito de eletricidade. E dependendo do sentimento, ele vibra numa eletricidade baixa. E aí isso acaba reverberando o nosso ambiente. Se o nosso ambiente é impactado, as nossas emoções também. Isso se torna um círculo vicioso. E aí o nosso resultado não vem muitas vezes por isso. As pessoas não entendem as emoções quando ela vai caindo, né? Os resultados também não vêm, né? Quando a gente fala, todo mundo se pega muito em dinheiro, né? Quando a gente fala de dinheiro, que dinheiro também é energia. E a pessoa, ela acaba, né, emanando essa energia negativa, e o resultado dela não vem, as finanças começam a cair e a saúde também começa a se degradar, né? Quando a gente começa a falar de energia, né, Camila? Culpa ali. Quando a gente sente culpa, é um sentimento que faz a gente vibrar mais baixo, que tem a culpa. Em hertz, né, que se fala, né? Culpa, mágoa, tristeza, está vibrando lá em 10 Hz, é muito baixo mesmo. Quando nós estamos em amor, em compaixão, em unicidade, nós estamos em 300, 400 Hz. Então isso vai reverberar na nossa potência de agir, na nossa vontade, né, de colocar energia nas coisas, e aí o resultado vem junto. Eu estava conversando, ai que delícia, começar a conversar sobre isso que eu amo, né? Eu estava conversando com a Camila antes de começar o pod, né, e a gente estava falando sobre... E eu estou estudando, né, agora sobre neurociência também, física quântica, e eu estava lendo que a gratidão é um dos maiores sentimentos que vibra em maior hertz, né, a maior energia que a gente tem. Então, é importante quando a gente acordar já praticar gratidão, porque a gente já muda a vibração do nosso corpo, do nosso, né, da nossa mente, da nossa energia. Nosso dia se torna até melhor. Eu faço essa prática todo dia de manhã, né? É isso, a gratidão, quando a gente sente a gratidão interna e externa, nós vamos para a unicidade. A unicidade é o sentimento que a gente vibra mais alto, né? Que Jesus Cristo, que foi um grande líder, ele vibrava na unicidade, de você estar satisfeito no seu momento, com tudo aquilo que te norteia, que te rodeia, com as pessoas ao seu redor, com os seus sentimentos internos. Aí nós estamos lá na unicidade e está vibrando bastante alto. Isso acaba sendo impactado, né, no nosso ambiente, que é o que a Amorim faz lá na cozinha dele, no Estrela, tá lá na unicidade, no amor, na compaixão, e isso acaba reverberando nos resultados da equipe. E acaba influenciando toda a equipe, né? O meu professor costuma falar, né, da pós, que o sentimento de gratidão, de amor e de paixão é de Deus, né? Você se conecta com Deus. Quando você fica ansioso, depressivo, angustiado, aí é do inferno, do diabo, né? Ele fala que são energias muito baixas, né? Que é como você está falando, né? O hertz ele fica muito baixo e você não consegue acessar os seus resultados, né? E falando de Setembro Amarelo, posso falar um pouquinho sobre isso? Pode. Setembro Amarelo, que é o mês do combate ao suicídio, né? As pessoas que estão em grande sofrimento com ideação suicida. A pessoa que ela vai para o suicídio, ela está vibrando muito baixo, ela já passou da depressão. A depressão, a pessoa já não sente mais nada, nem tristeza. Quando a pessoa para de sentir tristeza, é muito preocupante. Quando ela está triste, ainda está ok, porque a tristeza é um sentimento que tem uma função ali no cognitivo. Quando corta, aí é preocupante, porque a pessoa ela zera mesmo a frequência de hertz no cérebro, e é como se desse uma pane na máquina. Gente, olha que importante isso que a Camila está falando. Demais, e Camila, você tem alguma técnica ou alguma dica para você dar para as pessoas não deixar a energia cair tanto assim? É tomada de consciência. Nós só conseguimos controlar aquilo que nós sabemos. O que nós não sabemos, né, 95% dos nossos comportamentos são inconscientes. 5% só a gente controla e tem consciência. Então, quando a gente tem consciência, a gente pensa, tem ferramentas, técnicas, né, para pensar, será que isso realmente é importante? Né, se eu estou nesse mundo aqui, tive a minha vida, que é tão importante, dada pela minha mãe e pelo meu pai,
Eu vou gastar o meu tempo com isso, né? Sendo que nós estamos de férias aqui nesse mundo, viemos passar férias aqui. Será que isso realmente é importante? Então você vai se fazendo essas perguntas e os seus sentimentos vão mudando, a emoção vai mudando. Você vai percebendo, isso aqui não é tão importante, que está me causando conflito, estresse. E aí você vai mudando, né, esse estado interno. Pode dar uma caminhada, tomar uma água, conversar com um amigo, brincar com um animal, né? Então tem várias formas da gente mudar esse estado emocional. Aí tem que se conhecer. Fica a dica aí para vocês. Deixa eu deixar a Michelle fazer uma pergunta para o Amorim, senão eu vou ficar aqui a noite toda com a Camila conversando. O rapport é alto aqui. As duas estudantes de neurociência aqui, a gente tá só aqui, ó. E eu tô aqui aprendendo, só observando, né? E aprendendo também. Tem que aprender, não vai estar Aprendendo. aula aqui. Não, com Essas certeza. Bom, Agregador. quero perguntar agora pro chefe Amorim. Vamos lá. Chefe, muitos veem um chefe como um artista de cozinha. Sim. Mas, além disso, né? Hoje ele também precisa ser um empreendedor. Uhum. Como a mentalidade empreendedora influencia a forma de liderar e garantir resultados consistentes em um restaurante e que a gente sabe que se aplica também às outras áreas. Né? Bom, o glamour da gastronomia, né? Hoje todo mundo quer ser um chefe, né? Querer é uma coisa e ser um chefe é totalmente diferente. Hoje, há 5 anos atrás, eu era um chefe. Hoje eu sou um chefe empreendedor. A cozinha, para mim, ela tem que dar um CMV de 30%, certo? Mesmo a cozinha não sendo minha, certo? Então, eu trabalho chegando nesse nível, assim, sabe? Quando eu deixei de ser chefe de cozinha e fui ser um chefe empreendedor, as coisas eu comecei a entender a gastronomia diferente, certo? Porque, assim, quando você é um chefe de cozinha, você é um artista, certo? Você não tem noção do que um broto custa R$300 o quilo. Um broto. E um broto pode ser um broto de beterraba, pode ser um brotinho de coentro. E aquilo ali é bonito colocar em cima do prato. E quando o chefe é um chefe artista, ele coloca aquilo lá e ele não tem noção de quanto custa, certo? Por isso que hoje muitas cozinhas quebram. Uhum. Então, quando você é um chefe empreendedor, que você começa a entender de números, foi o que eu fui fazer e o que eu faço hoje, você começa a entender, pera um pouquinho, será que isso realmente compensa colocar no prato? Um quilo de broto a R$300? Ou eu pegar um ovo e criar, pegar um bife e criar, que custa, um quilo de miolo de alcatra, hoje custa R$45. Dá para me fazer 10 pratos. E outra coisa mais importante, é empreender em pessoas. Dentro da cozinha, um chefe, antigamente, os chefes eram aquele chefe soberba, chegava, gritava, falava alto. Hoje não. Hoje o chefe, para ele ter uma equipe, ele tem que tratar todo mundo com muito respeito. Certo? Porque assim, e aí eu fui aprendendo a ser um chefe gestor, fazer uma gestão de cozinha para essa cozinha dar resultado. Beleza. Dar resultado, eu preciso de gente. Eu preciso de pessoas, porque eu sozinho, eu não consigo. Eu não consigo estar na chapa, eu não consigo estar na fritadeira, eu não consigo estar no fogão, eu não consigo estar no sushi. Então, eu comecei a aprender a capacitar pessoas. Olha que importante isso que ele está falando, porque há muitos empresários e empreendedores que acham que crescem sozinhos, mas nós precisamos de pessoas, treinar e capacitar pessoas. Isso é muito importante que você está falando. É o que eu faço todos os dias. E aí eu comecei a entender que eu não tinha que ser só um artista. Eu tinha que investir em pessoas. Que aquelas pessoas, eles iam me crescer. Eu crescendo elas iam me crescer. Todo mundo ali estava começando a crescer. Estava todo mundo querendo, sabe? E eles não entendiam aquele crescimento. Só que aí eu comecei a conversar com eles e falei, não, isso aqui está errado. Para nós chegar nos nossos objetivos, eu no meu e você no seu, nós temos que entregar o resultado. Qual é o resultado que nós temos que entregar? É o CMV baixo.
Com isso, eu comecei a investir. E eu ainda sou um artista, um chefe artista que tem que ter a criação, certo? Mas eu tenho que entender da gestão do negócio. Esse negócio tem que dar resultado. Para quem está nos ouvindo, esclarecendo, CMV é o custo da mercadoria vendida. Olha que Isso interessante. Né? O chefe que cuida ali da entrega, do preparo de tudo, né? Ali na cozinha, Sim. se preocupando com o custo da mercadoria que vai formar a precificação. A gente fala tanto aqui da importância. O que acontece, né? Muitos precificam de forma errada, acabam precificando menos, né, do que não coloca o seu trabalho, o estudo investido, os custos das mercadorias, e aí tem um prejuízo. Depreciação de equipamento. Eu acho que isso vai muito também, Laís, porque hoje em dia, igual quando ele chegou, eu falei, eu nunca vi, não conheço um chefe empreendedor. Ele é o primeiro que eu conheço. Porque a maioria dos chefes acaba abrindo restaurantes, né? E não faz a gestão estratégica administrativa, ele fica no operacional, ele fica na cozinha, né? E acaba até nem conseguindo acompanhar os números. Muitos abrem assim, eu conheço pelo menos uns 2, né? A maioria. A maioria, né? A maioria é assim. Hoje as pessoas entendem que eu tenho um consultório, sou um dentista, quero abrir um restaurante. Ele é dentista. Ele tem dinheiro para abrir um restaurante. Cara, é a pior burrada. Não entende do negócio, né? Não entende do negócio, entendeu? Aí você vai contratar o chefe, o cozinheiro, então o seu aí aumenta o CMV e o CMO, certo? Sim. Então o que acontece? Então quando chega no final do mês, cara, ele vai ter que tirar do bolso dele para investir naquele negócio que muitas pessoas abrem restaurante achando que é fácil. E não é. As pessoas têm que entender a diferença de sócio investidor, né? Para sócio curioso. Sócio curioso, né? Isso mesmo. Porque assim, o sócio investidor, ele não pode colocar a mão, ele tem que colocar a pessoa experiente que entende do negócio para poder tocar a empresa, né? Ele só investe. É isso mesmo. Né? Isso mesmo. Exato. E essa questão do Amorim enxergar justamente de forma macro para poder empreender, crescer, escalar, é justamente esse treino das pessoas, né? Porque quando você treina, você tem a equipe, aí você consegue enxergar de fora e não ficar preso no operacional. Hoje é o que eu faço. Por exemplo, a Camila falou que foi lá, Amorim, você não cozinhou? Não, hoje eu não cozinho. Hoje eu tenho uma equipe que cozinha como se eu estivesse cozinhando. Isso é sensacional. Ó, fale novamente para quem está nos assistindo, ouvir e entender, quem empreende principalmente. Você fez vários Amorins, desenvolveu vários Amorins. Vários Amorins. E o que acontece? Se vocês chegarem lá no Estrela hoje, todos estão parecidos comigo. Do sapato, à doma, ao toque, ao avental. Todos se espelham em mim. Todos cozinham como se eu estivesse cozinhando. Todos. Isso é maravilhoso. Eu porque o restaurante funciona sem você estar presente. Isso é ser um líder. Esse é o segredo. Isso é ser um líder, né? Isso aí. E aí o que acontece? O restaurante, ele funciona... Eu tenho uns chefes e subchefes também comigo, né? E eles estão ali. E eles querem ser igual. Eu falo para eles, vocês não vão ser igual a mim. Vocês vão ser melhor do que eu. E aí, realmente, hoje eu cozinho quando precisa, quando falta. Por exemplo, essa semana eu tive que dar folga para 2 cozinheiros, aí eu fui para a cozinha, né? Mas cozinhando e observando, fui mais para observar o que o outro cozinheiro estava fazendo. Hoje é mais uma gestão estratégica, né? Sim, isso mesmo. Entendeu? Então é isso que eu faço. Eu lembro que na sua palestra inspiradora, espetacular, você comentou que assim, eu estou tranquila aqui, porque eu sei que a minha equipe está tocando perfeitamente o restaurante. Eu não tenho essa preocupação de perguntar o que está acontecendo, porque eu treinei eles para conduzirem como se eu estivesse lá. Doutora, deixa eu falar. Isso era horário de almoço. Horário né? de almoço. Ali, horário das horas. Doutora, a minha equipe hoje, eu treinei uma equipe que é assim, eu falo para eles assim, eu não quero que vocês venham me trazer
problema, resolvam o problema. Vocês sabem como resolver, certo? Então, vamos entregar resultado? Qual é o resultado? Com essa entrega de resultado, nós mudamos Porque assim, você sabe que japoneses, eles são muito metódicos, né? Eles gostam das coisas. Eu acho aquilo muito legal. E para você furar essa barreira, não é fácil. Só que quando você começa a entregar resultado, cara, tudo fica mais fácil. Quem é que não vai dizer não para uma coisa que está dando certo, que está trazendo muito resultado? Então, ficou muito mais fácil de chegar para a minha equipe. E outra coisa, olhar no olho do colaborador. Hoje eu olho no olho do colaborador e falo, olha, não dá. Porque isso funciona assim, assim, assim. Dá. Vai que eu seguro. Pode ir. Eu seguro. Tamo junto. E eles acreditam. E eles confiam. Então o resultado hoje em evento. O evento que a gente fazemos é o melhor. Hoje eles se conectam entre eles. Hoje eles chegam todos impecáveis. Certo? Então eu não me preocupo. E sempre, cada semana é um resultado, é 1%. Aí na outra semana é mais 1%. E eu fico, às vezes eu faço vídeo dentro da minha cozinha e fico encantado com aquela equipe. Eu falo, nossa, que legal. E é isso que eu quero fazer no Brasil. Perfeito. Ô, chefe, falando em chefe empreendedor, Sim. você contou uma história da pandemia. Uhum. Quer compartilhar com a nossa audiência? Lógico. Que na pandemia foi assim, eu vibro em hertz, né? Altíssimo. Em altíssimo. Altíssimo. Os olhinhos dele brilham, né? Vocês viram? Porque eu acho o seguinte, eu aprendi que se eu viver até os 80 anos, eu vou agradecer muito a Deus, ser muito grato. E 80 anos para o mundo é muito pouco. Então eu tenho que acordar de manhã, todos os dias quando eu acordo, eu falo, cara, eu vou vencer. Eu vim lá do sertão, com R$10 no bolso. Chegou a pandemia, eu falei, gente, tem uma pandemia. E agora, o que é que nós vamos fazer? Só que eu fui para casa e pensei, esse é o momento de eu crescer. Que a gente só cresce nos momentos de dificuldade. Na dor. Geralmente é na dor, né? Isso aí. E foi onde que a gente mudou muita coisa. O Estrela não tinha delivery. Porque nós vendíamos muito bem o almoço, a janta, estávamos, né? E aí chegou a pandemia. Acabou. E eu falei, cara, que agora que nós vamos fazer? Show. Cheguei, falei pro Sadal, que é o presidente, olha, nós vamos ter que fazer alguma coisa. Ele falou, como que nós vamos fazer? A gente não tem delivery. Eu falei, a gente não tem motoboy para montar o delivery. Eu falei, se eu arrumar os motoboys, a gente faz o delivery? Ele falou, faz, mas como? Aí eu vi o cozinheiro passando com a moto. Aí eu, oportunidade. Falei pro Renato, você quer ser motoboy, cara, pra gente fazer um delivery? Ele falou, tô dentro. Só que eu vi todo mundo chegando de moto. 6 cozinheiros chegando de moto, cozinheiros sushimens. Fiz uma reunião com eles. Já tinha uma equipe e nem sabia. Já tinha uma equipe e nem sabia. Fiz uma reunião com eles. Bora. Aí falei pro presidente, você tem que comprar as mochilas, que eu arrumei os motoboys. E com isso, na pandemia, nós fizemos assim, crescemos. O Estrela, 60 funcionários, não mandou um funcionário embora. E aí eu falei, nossa, beleza, conseguimos abrir o delivery, mas aí faltava algo. Eu falei, nossa, não, tem que buscar algo, né? Eu vi que o iFood, né, falando do iFood, eles não, né, eles entregavam, os entregadores do iFood. O aplicativo de entrega. Eles entregavam, vocês cortam aí. E eles colocavam a mochila no chão. Nós estávamos passando pelo momento de pandemia e nós precisávamos ter mais, sabe, o máximo de higiene possível. Eu vi o motoboy colocando a mochila no chão. E eu vi uma oportunidade ali, porque os donos de restaurante não treinaram aquele cara. Fala, motoboy, você tem que entregar essa pizza ou esse hambúrguer aí em 10 minutos. E eu falei, não, eu vou treinar os meus meninos.
comprei um banquinho, ó, vem cá, a entrega agora é personalizada. É assim que vocês têm que entregar. Chegou na frente do cliente, luva na frente do cliente. Pega o banquinho, abre, coloca a mochila na frente dele, tira a comida e serve. E eu sempre falo, né, que quando você vibra... Sensacional. Quando você vibra e você é grato a Deus, as oportunidades acontecem. O universo se movimenta, né? Se movimenta. A Ludmilla, a moça do Juicer Santos, um motoboy foi entregar na casa dela. E ela achou aquilo o máximo. Ela fez uma... Quem criou isso aqui? O motoboy falou, foi o chefe. E aí, ela entrou em contato comigo. Nossa, ela fez uma reportagem maravilhosa. E aí, e até hoje a gente não tem iFood. Porque eu acho o que o iFood faz para restaurante, eu como chefe de cozinha, como gestor, eu jamais, em nenhum restaurante que eu trabalhar e que eu fizer consultoria e que eu prefiro, sabe, vender para os meus seguidores, para as pessoas, mas não coloco a minha produção no iFood. Como que você está numa pandemia? Você está numa pandemia, você está ali batalhando para você não tem lucro. E você pega 26% da sua venda e entrega na mão do iFood. E a arte de empreender é ver oportunidade no problema, porque muito empreendedor e muito gestor, até líder, só vê problema no problema. Quando você aprende a enxergar oportunidade no problema, que foi o que você fez, aí tudo flui. Tudo flui. Né? Aí, como a gente fala, o universo se movimenta, né? As coisas começam a acontecer, né? Essa é a arte do empreendedor. Mas muita gente não conseguiu enxergar isso e acabou quebrando na pandemia. Sim. Né? Mas olha que bacana a sacada que você deu, né? Então, o cliente ele acabou ganhando a confiança em você. Sim. Né? No restaurante, né? Pô, vou pedir sem pedir lá porque tem higiene, tem qualidade, sim, né? E tem segurança, né? Para não pegar o vírus, né, na época. Sim. É sensacional, boa sacada. E com isso, os meus cozinheiros e os meus sushimens, eles tinham 2 salários. Eles tinham o salário dele normal e eles ganhavam para entregar. E na pandemia, eles conseguiram comprar outra moto, eles conseguiram reformar a casa, eles conseguiram fazer um montão de coisa. E eu falei, tá vendo? A gente acabou voltando, né? Sim, aí nós não ficamos de braço, reclamando. Então foi isso. Então, em momentos difíceis, eu acho que nós temos que se reinventar. Perfeito. Ótimo, muito bom. Você que está gostando, vamos falar um pouquinho das redes sociais, né? Então, você que está gostando desse conteúdo, curta, comente, compartilha, se inscreva no nosso canal. Também estamos no LinkedIn, no Instagram e no Facebook. Também vou pedir para a Camila Bernabe deixar as suas redes sociais para quem quiser te encontrar e se inspirar. É Camila M. Bernabe 1234. E chefe? Instagram. Meu Instagram é Chef Mário Amorim. Meu TikTok também, Chef Mário Amorim. Perfeito. Querem deixar também, Michelle e Lilian? Quero. Meu Instagram é michele.sfrancisco e MF Group. O meu é Lilian Almeida. Lilian Almeida. E o meu é LF ADV Consultoria. Bom, Camila, agora para você. Muitas vezes o emocional pode sabotar a entrega. Qual o maior erro que as pessoas cometem ao buscar resultado rápido, sem cuidar do equilíbrio interno? A falta de consciência. A falta de consciência por que ela faz o que ela faz. Talvez o círculo de autossabotagem que nós, seres humanos, muitas vezes nos colocamos. A gente não sabe por quê. Né? Desde pequenininho, nós estamos sendo programados, né? Pela mãe, pelo pai, pela nossa família, na escola, na nossa cultura. Tudo isso está programando a gente. E essas informações, elas vão ficando lá no nosso HD interno, lá na nuvem, não fica na área de trabalho, a gente não tem consciência. Então é automático, a gente simplesmente vive. Né? A gente não aprende autoconhecimento na escola, a gente aprende português, matemática, ciências,
mas não aprende a olhar para si mesmo. Peraí, por que eu estou sentindo isso? Por qual motivo? Da onde vem isso aqui? Né, talvez eu estou honrando alguma coisa até dos meus ancestrais, do meu avô, da minha avó, alguma coisa de escassez. Eu, por exemplo, tenho ascendência europeia. Meus avós vieram no navio passando fome, na escassez total, né, que os imigrantes vieram para o nosso país e chegaram aqui em extrema pobreza. Muitas pessoas morreram nessa viagem. E aí as histórias de família que nós vamos ouvindo, muitas vezes tem uma lealdade invisível dentro da família que a gente está honrando uma escassez que nem a nossa. Uhum. Né? Então, o que ajuda a gente nesse processo? A consciência. Para ter consciência, tem que ter autoconhecimento, fazer os meus treinamentos, meus cursos, as mentorias, né, que eu aplico para ajudar a pessoa nesse processo, para ela ter essa mudança de mindset, né, de mentalidade. Perfeito. Muito bom. Li, quer fazer a próxima pergunta para o chefe? Amorim, até que enfim, hein? Vou conseguir fazer uma perguntinha pra você. Amorim, o cliente que prova um prato hoje espera encontrar a mesma qualidade e sabor no futuro. Uhum. Como você garante a padronização e a consistência na entrega? Calma que eu não terminei. E o que disso podemos levar para o ambiente empresarial? Olha, você fez uma pergunta, olha, show de bola. Padronização. Tudo hoje, todos os pratos que nós confeccionamos, que sai, que eu vou lá, que eu escrevo, nós fazemos uma ficha técnica. Com essa ficha técnica, nós vamos para o teste. O teste, nós pesamos tudo, grama por grama. Grama por grama, peso por peso, tudo pesado. Aí nós vamos para o fogão. Do fogão, nós vamos fazer o teste de sabor. Ok? Aí nós vamos para a foto, para olhar que se está bonito. Programou, tiramos uma foto, aquela foto vai para a ficha técnica. E ali, aquele prato, ele vai para a produção. E em cima daquela produção, nós fazemos do 1 ao 1000 o mesmo prato. Gente, olha o que está por trás da padronização. Pura logística. E eu amo logística. É isso, né? Aí. É isso mesmo. E com isso, o cliente, nós lá no Estrela, nós temos cliente que vai comer todos os dias, 30 dias do mês. É todos os dias, sei lá. E eles falam para mim, cara, é todos os dias o mesmo tempero. Muito bom. Entendeu? Incrível. Então, com isso, você tem qualidade e você tem padronização. E logística também, né? Já é pura logística. Tudo milimetricamente pesado, né? Equilibrado. Ficha técnica. Né? A ficha técnica é importante, né? É o processo também, né? Que até para você ter o resultado, você tem que ter ficha técnica. Porque, assim, a primeira coisa que eu faço hoje em um restaurante quando eu vou fazer consultoria é olhar a ficha técnica. Por quê? Porque hoje, imagina, 1 quilo do filé mignon tá R$100, vai. Se o seu cozinheiro, ele não pesa, se ele não tem uma pesagem, aí ele vai falar, olha, eu vou colocar 4 dedos no filé. E o 4 dedos vai passar, vai dar o quê? 400 gramas, certo? Só que no outro dia ele vai falar assim, olha, eu não vou cortar 4 dedos, a mão da Camila é menor. Aí vai estar o quê? Vai estar 200 gramas, então vai estar despadronizado. E aquilo, você tem, para ir para a ficha técnica, você tem que estar com o peso correto, porque aí é onde está o seu lucro. Fica a dica aí para quem está ouvindo. Exato, e é muito importante porque também pessoas excelentes, sem processo, sem padrão, não conseguem performar. Não consegue. Alta performance. O processo ele é fundamental na empresa. Isso aí. Processo é tudo. Bom, e eu quero fazer uma pergunta para Camila. Muitos empresários vivem sob pressão. Quais estratégias de regulação emocional você recomenda para manter a clareza em momentos decisivos? Mas essa pergunta vai ser respondida na parte 2, concordam? Concordo, vai ficar um gostinho então. Vai ficar um gostinho, vamos deixar? Para a parte 2. Com certeza. Vai ter parte 2, é? Vai ter parte 2. Para deixar a galera com vontade de assistir o que a Camila vai responder.
Olha só, hein? Como empresários sob pressão podem aí regular o emocional. Posso dar só um spoiler? adendo Pode. no que o Amorim falou aqui do processo, né? Eu e Michelle, esses dias, fomos andar de bicicleta e nós estávamos com 2 bicicletas diferentes. Uma bicicleta muito boa, né, de qualidade boa, e uma barra forte, sem marcha, né, bicicleta simplesinha. E eu ando de bicicleta há mais tempo que ela, né, então a minha performance, teoricamente, é um pouco melhor por conta do tempo que eu ando, ela começou recentemente. E quando eu peguei a bicicleta inferior, ela pedalou muito mais rápido que eu mesmo sem ter a performance que eu tenho, porque ela estava com um instrumento melhor que o meu. Então, muitas vezes, o empresário tem a performance, mas ele não tem os instrumentos, que é a ficha técnica, tudo isso que o Amorim falou aqui, que são coisas importantes, ele não vai performar, ele não vai dar o máximo dele que ele poderia dar. E aí, a gente andando de bicicleta, a gente, caramba, como o instrumento é importante, né? Por mais que você tenha know-how, tenha conhecimento, se você está com um instrumento ruim, não vai performar. E pegando ganchos da Camila, o que acontece? Nós temos fornos combinados super inteligentes, que com essa ficha técnica, nós programamos no forno combinado, vou dar um exemplo, fazer um salmão grelhado. Nós programamos esse salmão grelhado, que tem o peso correto, nós colocamos na ficha técnica, e eu no touch do forno combinado, eu coloco lá, o cozinheiro vem, ele só aperta um botão, salmão, ele já está programado, ele coloca uma sonda naquele salmão e aquele salmão sai com 70 graus, 72 graus perfeitamente. Porque tem um instrumento ideal, né? Tem um instrumento ideal. E aí fica um insight para o empresário que está nos assistindo. Se você acha que a sua equipe não está performando como ela deveria, será que está tendo as ferramentas corretas, os instrumentos assertivos? Será que tem processos assertivos? Fica um insight. É isso aí. Então, já estão vendo que vão vir mais insights para vocês aí na parte 2. Então, você que gostou desse episódio, curta, comente, compartilhe e contamos com vocês na parte 2. Até lá. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.